Nós estamos aqui nessa noite em Salão da Prefeitura. Nós viemos ouvir a Michele Siqueira, que hoje vai falar sobre inclusão, né? A Michele é vereadora lá por Belo Horizonte, né? E está engajada nesse movimento de inclusão, Michele. Como é que é isso? Então, tem 15 anos que eu defendo os direitos da pessoa com deficiência, sou diretora institucional da OAB, sou vice-presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da Ordem e estou engajada para garantir que os direitos das pessoas com deficiência sejam cumpridos. Essa é uma das razões de entrar para a política, para efetivar a política pública. E esse tema que nós vamos falar hoje é exatamente inclusão e direitos, principalmente os direitos à educação e à saúde, que são os que a gente tem mais problemas. Por um tempo a gente trabalhou na APAE também, muitos anos atrás, e a gente tinha uma grande dificuldade nesse sentido, né? O pessoal, os alunos da APAE, atendidos pela APAE, eles eram vistos como pessoas que deveriam ficar, né, isoladas. E como é que está essa visão hoje? O pessoal já está mais engajado, já está com uma abertura maior? Como é que está isso? Então, hoje o modelo é de escolas comuns de ensino, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela veio para garantir que os alunos com deficiência estejam nas escolas regulares, também chamadas como escolas comuns, com todo o apoio e suporte. Por isso que essa lei visa garantir os direitos para adequação de material, de currículo, de saúde. E hoje, na perspectiva inclusiva, os alunos devem permanecer nas escolas comuns. E a senhora acha que as escolas comuns estão prontas para receber essas crianças? Então, a gente ainda precisa avançar muito, né? Apesar de termos uma legislação muito avançada, o nosso maior desafio é o cumprimento dessa legislação. Em termos de legislação, a legislação ela tem 10 anos, né? Ela é de 2015, então eu entendo que as escolas já tiveram tempo suficiente para se adequar, mas muitas ainda justificam que não tem essa adequação, não tem essa capacitação, mas a gente ainda busca a capacitação, a adequação de currículo para garantir a melhor educação inclusiva, né? Então, respondendo de maneira prática a sua pergunta, não são todas as escolas que estão capacitadas para receber os alunos com deficiência. Mesmo porque essa capacitação, que nem a senhora está falando aí, não depende só da capacitação do professor, né? Mas depende também de toda a mudança, né, do espaço escolar, né? Eliminando escadas, isso tudo, está tudo envolvido. Sim, eliminando barreiras que são empecilhos para garantir esses direitos. Então nós temos aí barreiras de atitude, barreiras de conceitos. Isso tudo ainda vai demorar um pouco, porque além de capacitar, a gente ainda precisa ter empatia das pessoas. E não é todo mundo que nasceu, né, com um olhar diferente. Então esse também é um dos nossos desafios, além de capacitar, é mostrar que é importante falar de educação, que é importante falar dos direitos das pessoas com deficiência. E a senhora acredita que a gente já está andando positivamente por esse caminho? Acredito, e eu sou um exemplo disso, né? Entrei para a política e estou fazendo muita política pública e muita fiscalização dessa política para garantir que os direitos sejam cumpridos e cheguem na ponta para quem realmente precisa. Realmente, porque é um campo que é um número de pessoas que fica, como eu já falei, né, fica muito deixado de lado, né? Que eles não vão dar conta, então não precisa se esforçar tanto. E quando a gente trabalhou na APAE, a gente percebeu que eles têm uma capacidade incrível, né? Talvez não de aprender a escrever, a ler, mas de fazer um outro trabalho manual, qualquer coisa assim, né? A senhora está engajada também nessa, quer dizer, esse movimento que a senhora está empenhada, né? Tem esse olhar também, tipo, artístico, né? Sim, para garantir todos os direitos, sejam eles da cultura, da educação, da saúde. Aqueles 127 artigos que estão previstos na Lei Brasileira de Inclusão é que eu luto todos os dias. E é importante que as pessoas também se comprometam, porque a responsabilidade é de toda a sociedade. Então eu não preciso ter um familiar com deficiência para me comprometer. E nós precisamos desse olhar de toda a sociedade para garantir que esses direitos de fato sejam cumpridos. Realmente, porque eles não têm, né? Senão somos nós que olhamos, que cuidamos, que o conhecemos, eles não têm, né? Quem dá por isso, né? Com a palestra nessa noite com Michele Siqueira, estamos felizes com vocês aqui. Gostaria de apresentar para a nossa primeira apresentação, Bárbara Vitória.
Boa noite. Eu sou a Bárbara, sou autista e hoje eu queria trazer para vocês, eu trouxe para vocês um texto de auditoria própria e eu queria dividir com vocês, eu peço que vocês prestem atenção e recebam no coração de vocês esse texto, tá bom? Sobre os autistas. As suas mentes são complexas, cheias de interesses e conhecimentos que expande a percepção daquilo que é possível no mundo. A energia e a capacidade deles são uma demonstração de quanto podemos fazer. O poder da mente autista é incrível. A mente autista é um presente que necessita ser aberto e visto por todos. Não devemos tentar encaixá-la em um padrão, mas sim encontrá-la, aceitá-la e compreendê-la. Ao se conectar com a mente autista, nós não só expandimos nossa capacidade de entendimento, mas também nossa empatia. Ao entender a mente autista, aprendemos a ter mais empatia com as diferenças e com as pessoas. A mente autista nos ajuda a enxergar com mais clareza as diferentes realidades, os diferentes pontos de vista e por isso o autista é maravilhosamente gigante. Ao observar o mundo do autista, vemos que há uma infinidade de possibilidades, um abismo de curiosidades, descobertas e magia. Existe um universo inteiro por trás de atitudes, das expressões, dos movimentos, das palavras e das observações. O mundo deles é um tapete mágico que nos transporta para várias dimensões de realidade. O autista tem a capacidade de nos permitir viver a magia em um mundo nada mágico. O autista é feito de amor. Nós somos feitos de amor e hoje convidamos vocês a amar. Obrigada. Bárbara é nossa artista, né? Junto com a gente aí, demonstrando o que é ser autista. E nesse mês de junho, a gente celebra 18 de junho, Dia do Orgulho Autista. E nada melhor do que um autista falar como se sente autista. Gostaria de apresentar para vocês a apresentação de Atos de Fé e ASPAC nessa noite. Deixa a vida com alma e coração.
chegou o momento mais importante dessa noite. É o momento de falarmos de inclusão. E nada melhor do que Michele Siqueira para estar falando conosco nessa noite. Meu nome é Michele Siqueira, eu sou advogada, nascida em Corinto, quando ainda tinha hospital na cidade, e especialista na defesa dos direitos das pessoas com deficiência há 15 anos. E atualmente eu sou diretora institucional da Caixa de Assistência dos Advogados e sou vereadora de Belo Horizonte, defendendo os direitos das pessoas com deficiência. Eu queria pedir para vocês que na hora da finalização de todas as exposições, que a gente adote as palmas inclusivas para respeitar os autistas que estão aqui. E também vou fazer a minha audiodescrição, que nós temos que começar a fazer a acessibilidade em todos os espaços. Eu sou uma mulher de pele morena, com cabelo preto, de chapinha, estou com um vestido azul com laranja, estou com sapato dourado, estou com brincos dourados e o meu arquinho, que é a minha marca registrada. Quem me vê nas redes sociais sabe que eu sempre gosto de usar esse enfeite. Por quê? Porque na época da pandemia, que eu fazia muitas lives, e naquela época eu alcancei 60 milhões de pessoas nas redes sociais, eu recebi mais de 500 arcos de presente. Então eu comecei a adotar esses arcos como a minha marca e gostei. Nós vamos falar hoje de um tema muito relevante, que são os direitos das pessoas com deficiência, e que eu me especializei e respiro 24 horas por dia sobre esse tema, e é o tema que me levou para a política. Quero aqui agradecer a Érica, minha amiga de infância e agora presidente da UAB de Corinto, que está nos orgulhando muito, saiba que você é nosso orgulho. Quero agradecer a Aspaco, que eu conheço desde o início da concepção da associação, sei o quanto vocês estão engajadas e querem fazer a inclusão virar rotina aqui no município de Corinto, e vocês podem contar com o meu apoio. Desafiador, né, gente? Fazer a inclusão virar rotina nos espaços. Mas depende de toda a sociedade. Quero agradecer também a minha família, meus amigos que vieram comigo, minha mãe, que está aqui, Rosimeire, minha amiga fiel, meu tio Robson, que veio me assistir também, e todos os amigos que vieram aqui, a Associação de Várzea da Palma, minha colega advogada, que está aqui nos prestigiando, e todos vocês que tiraram um tempinho para ouvir um tema que é muito relevante e que é dever de toda a sociedade garantir que esse tema chegue na ponta. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que têm o mesmo pensamento que nós que estamos aqui fazendo a inclusão acontecer. Vou dar um exemplo. Eu gostaria que essas cadeiras aqui estivessem lotadas de colegas do Legislativo. Como vereadora de Belo Horizonte, eu tenho feito muitas leis que estão impactando a vida das pessoas. 3 leis já viraram, de fato, 3 projetos de leis de minha autoria já viraram leis. E um deles muito relevante, que é a criação da Casa da Mãe Atípica, que eu quero levar para todos os municípios. E a criação também da Semana da Maternidade Atípica. Por que criar dias? Porque por trás de um dia sempre tem trabalhos para garantir política pública posterior. Então eu criei a Semana da Maternidade Atípica para desenvolver a Casa da Mãe Atípica em todos os municípios de Minas Gerais, e espero que Belo Horizonte seja ali um exemplo para todos os municípios. Eu gosto muito de começar, eu vou abrir aqui o meu slide. Maravilhoso. Não pode empolgar, não. Empolgado, mas não pode. Eu gosto de começar, mas eu vou abrir e vou contando para vocês aqui, falando da nomenclatura que muitas pessoas utilizam de maneira inadequada, e isso não demonstra inclusão. Na OAB, a gente tem tentado fazer o letramento, e isso vai para a Caixa de Assistência como um curso para os advogados entenderem
qual é a real adequação da nomenclatura, qual é a real legislação que garante os direitos das pessoas com deficiência, porque nós também temos que começar a fazer a inclusão dentro dos nossos espaços. Então, todos os espaços que eu ocupo, eu falo sobre os direitos das pessoas com deficiência. Porque a minha frase, que vocês já conhecem, que é que a inclusão vire rotina, eu faço ela acontecer todos os dias. E se a gente não falar de direito das pessoas com deficiência todos os dias, em todos os espaços, nós teremos falas como do desembargador lá do Pará, que vocês viram nas minhas redes sociais, que falou aquela atrocidade de uma mãe atípica, de um filho autista, fazendo com que aquela dor daquela mulher fosse diminuída. E eu me senti muito desrespeitada com aquela fala. E eu acho que nós temos que começar a capacitação em todos os espaços, dentro do judiciário, dentro das prefeituras, dentro das câmaras, e aí eu incluo a Câmara de Belo Horizonte também, que precisa mudar muito, mas eu estou fazendo a minha parte e espero que todos os 853 municípios também façam a parte deles. Então, começamos agora sobre a nomenclatura correta. Por que nós precisamos começar pela linguagem? Porque nós começamos com a inclusão pelas palavras. O modo como nos referimos a uma pessoa reflete respeito, empatia e informação. Temos errado muito ao falarmos inadequadamente por reforçarmos preconceitos e desvalorizarmos a dignidade da pessoa com deficiência. O termo correto, segundo a lei, segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência dela. Então, termos como pessoa deficiente não existe. Não existe pessoa portadora, porque a gente porta um documento de identidade, a gente não porta uma deficiência. Estudante inválido, isso a gente lamentavelmente ainda escuta. Retardado, doente, problema mental, aquelas falas como: olha, você está parecendo um autista, que a gente já viu vários políticos falando em tribuna. Olha, esse vereador está parecendo um autista. Isso é crime de capacitismo, e não é brincadeira. Vocês viram recentemente, está todo mundo falando sobre o idiota do Léo Lins. E ele é um idiota sim, porque ele usa a deficiência, a dor das pessoas para fazer palhaçada. E eu não acho que aquilo é humor. E aquilo não é liberdade de expressão. Quando a liberdade de expressão causa dor, ela não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela não é absoluta. Você não pode atacar as pessoas. E o Léo Lins cometeu vários crimes na fala dele. Crimes de capacitismo, que nós precisamos fazer para cessar. Porque, lamentavelmente, no dia a dia, muitas pessoas ainda cometem crime de capacitismo, mesmo que de maneira sem conhecimento. Então é por isso que a gente está aqui hoje, para falar que isso é crime. Falar que a pessoa está parecendo um autista, rir da pessoa, e eu não acho isso adequado, além de ser um crime. Então, falar certo não é exagero, é respeito. A deficiência ela não define a pessoa, é a sociedade que precisa estar preparada para recebê-la com dignidade. E agora a gente vai falar sobre a legislação. E o que é que nós temos sobre legislação hoje? Nós temos várias leis que surgiram pela necessidade da sociedade. A primeira, que tem status de emenda à Constituição, é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que deu origem a várias normas do nosso país, que vocês conhecem como Lei Brasileira de Inclusão, Lei Berenice Viana, que foi uma lei criada por um anseio de uma mãe, que é a Berenice, que foi ao Congresso mostrar para os senadores e para os deputados que os autistas precisavam ser reconhecidos como pessoas com deficiência.
Porque o que acontece quando uma lei, ela não define quem é uma pessoa com deficiência? Hoje, as pessoas com TDAH não são consideradas pessoas com deficiência. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir para a justiça para demonstrar que essas pessoas têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras pode ter a sua participação prejudicar na igualdade de oportunidades com as demais pessoas na sociedade. E aí, quando veio a lei de 2012, que é a lei Brenes-Piana, falando os autistas são considerados pessoas com deficiência, toda a legislação, os artigos, aqueles 127 artigos da Lei Brasileira de Inclusão, eles alcançam os autistas. Ou seja, hoje é mais simples, apesar de desafiador também, principalmente o que se refere aos direitos previdenciários dessas pessoas, é mais simples determinar, definir, mostrar para o juiz, o autista é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. É o que diz a lei. É mais difícil a gente demonstrar que o TDAH pode ser uma pessoa com deficiência. Por isso que a gente, às vezes, precisa de legislação para definir determinados temas. Nós temos as melhores legislações do mundo, mas o nosso maior desafio é fazer a sociedade entender que tem que cumprir lei. Nós estamos em um país que as pessoas elas ficam buscando jeitinhos para descumprir regras. Escolas, nós temos um problema crônico. A lei ela diz que é direito da pessoa com deficiência ter um apoio escolar. Ok, isso é óbvio para todo mundo. Mas a escola, ela usa dos seus artifícios, quando a lei não é muito clara, para negar esse direito. Então lá fala que é direito ao apoio escolar. Só que não determina quem é esse apoio, qual a qualificação desse apoio. E aí o que os municípios e os estados eles podem fazer quando as regras não são claras? Eles podem criar regras próprias, instrumentalizar aquilo que não está claro por meio de decretos, portarias. Por isso que a gente tem visto essas portarias do INSS tão desproporcionais e tirando direito. Com detalhe, essas portarias, esses decretos, eles não podem ser contrários às leis, mas na maioria das vezes E aí o que a gente precisa fazer? Lamentavelmente ir para a justiça. Por que lamentavelmente? Graças a Deus que a gente tem a justiça e ainda tem um meio para fazer. Porque se a gente não tivesse, a gente não ia ter nem como reclamar. Mas é lamentavelmente porque não é tão rápido quanto a urgência do problema, né? Quando bate a porta. Então, o que essa lei, né? As leis, por que é importante a gente conhecer as leis? Porque elas garantem acesso à cidadania plena, são direitos reconhecidos, são garantias fundamentais com base em Constituição, com base em leis de diretriz e base da educação. Nós temos leis que já garantem os direitos das pessoas com deficiência desde 1988, porque a Constituição Federal já garante o direito da pessoa com deficiência. Se vocês forem observar, os direitos já estão lá previstos. Artigo 206, artigo 205, artigo 196. Mas o legislador precisou ser mais claro e criar uma lei própria para falar, olha, esses direitos aqui são previstos para as pessoas com deficiência. Então nós temos lá direito à vida, dignidade, autonomia. Aí nós temos a base legal, que é o artigo 5º da Constituição, artigo 6º e 8º da LBI, que diz que a pessoa com deficiência ela tem direito à vida digna, à liberdade de escolha e à proteção contra qualquer tipo de negligência, exclusão ou abuso. E aí temos aqui um exemplo prático, que eu gosto de trazer sempre exemplos práticos. Proibir a entrada de uma criança com autismo em crise.
ou duvidar da prioridade de uma pessoa com deficiência invisível ou não aparente é uma forma de discriminação. E muitas das vezes, essas mães, né, são julgadas por quem deveria cuidar, por quem deveria respeitar os direitos. E tudo isso que acontece, a negativa de um direito na escola, por exemplo, é discriminação. Eu tenho alguns casos na justiça que já viraram jurisprudência, né, que já chegaram em tribunais e que agora são utilizados como um exemplo prático em processo para garantia de direitos. E tem um caso de discriminação dentro de escola. Lamentavelmente, os valores das indenizações, eles são pequenos, mas eles servem como uma medida pedagógica, para que o Estado ou o município entenda que regra é para ser cumprida. Se não se cumpre, nós vamos para a justiça para garantir. Mas na maioria das vezes, a gente consegue resolver de maneira administrativa. Quando a gente conversa com o gestor, quando a gente conversa com a procuradoria do município, explicando para eles, olha, vocês estão vendo, vocês estão descumprindo uma regra e que a tendência é vocês perderem, porque a gente não pode falar que vai perder, porque o advogado ele não pode falar que ele vai ganhar, né? Não pode prometer esse êxito, porque ele não pode fazer isso, né? Não é ético. Mas a gente pode falar com eles que a tendência da justiça é essa. E que, cumprindo a legislação, é mais barato do que uma ação na justiça, não é isso, doutor? Nós temos os honorários de sucumbência, que os municípios, a parte que perde a ação, tem que pagar para o advogado que ganhou. Então pensa bem, hoje vocês não têm um apoio escolar, aí você vai para a justiça. Aí o que a justiça faz? Dá o seu direito. Pode até demorar, mas o município e o Estado vão ter que pagar. E na maioria das vezes é muito mais caro do que garantir o que é de direito. Lamentavelmente, eu não entendo o gestor que não cumpre regra, porque ele está demonstrando que ele não tem compromisso com o erário, não tem compromisso com o dinheiro público nosso, que é dos impostos, né? Quando a gente paga o imposto, a gente entende que esse valor vai ser revertido para nós. Em que? Em serviço. E o serviço é o quê? Educação de qualidade, saúde de qualidade, educação inclusiva. E se isso não está acontecendo, nós temos vários atores aí que podem nos ajudar a fazer o direito a ser garantido. Quem? Ministério Público. Eu achei que o doutor Tiago ia estar aqui. Ele está aqui em Corinto, doutor Tiago? Eu tive com ele em Curvelo, ele já assistiu minha palestra, então ele está sabendo de tudo. Se está descumprindo, é porque eu tive com ele em Curvelo e eu expliquei sobre essas demandas de Corinto, Curvelo, Várzea da Palma, que é a questão da educação, da saúde, e ele está sabendo de tudo, está afiadinho com o artigo 196, com o artigo 18 da LDI, principalmente com relação ao tratamento fora do domicílio, porque nós sabemos que aqui nós não temos, né, e aqui eu estou falando de todos os municípios, tá, gente? Nós não temos, lamentavelmente, muitos médicos, muitos especialistas nas demandas de pessoas com deficiência. E aí o que a gente faz para garantir esse direito? Se na cidade não tem, a cidade tem que garantir que essa pessoa saia para o lugar mais próximo para ter o tratamento. E se isso não está acontecendo, aí nós voltamos lá na Constituição Federal, que fala qual é a função do Ministério Público, que é fiscalizar e garantir o cumprimento da legislação. Uma vez, eu faço muitos modelinhos para as pessoas que me pedem nas redes sociais para garantir educação, INSS e tal. E aí tinha uma cidade pequena que eu fiz um modelinho, uma representação para o Ministério Público. Aí eu fui surpreendida, né, não era vereadora na época, do promotor ligando no meu telefone, falando que eu estava espalhando fake news, que não era função do promotor fiscalizar. Eu falei, mas eu devo estar louca, né?
se o senhor não conhece a sua função, então eu vou explicar para as famílias o que é Corregedoria do Ministério Público. Aí nós vamos brigar de verdade. Mas só para contar para vocês que não é fácil lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. Porque a gente encontra várias barreiras, principalmente barreiras poderosas, que na maioria das vezes querem bater de frente, não querem cumprir. E nós não queremos brigar, nós queremos que eles cumpram o que é direito. Vocês estão aí com uma blusa, está escrito: inclusão não é favor, é um direito. Eu não estou pedindo favor para ninguém, eu quero que eles cumpram o que está determinado na legislação. É isso que a gente luta todos os dias, né, doutora Érica? E espero que esses atores que nos ajudam como fiscal da lei façam o que devem fazer, porque tem gente que tem que fiscalizar a atuação deles, e somos nós, sociedade. Assim como somos nós, sociedade, que temos que fiscalizar a aplicação de recurso com relação à inclusão. A nossa responsabilidade em fazer a inclusão acontecer, ela é tão grande quanto das famílias. Eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu não preciso ser uma pessoa com deficiência para militar, para ser ativista em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Teve um dia que eu estava fazendo uma palestra, apareceu uma mãe, e aí ela estava descendo o pau em uma pessoa que não era da área, né? Hoje todos já me entendem da área, porque já tem muitos anos que eu estou. Mas era um colega advogado que estava falando e eles foram falar de lugar de fala. Você não tem lugar, isso como um colega, você não tem lugar de fala para falar sobre esse assunto. E aí eu tive que falar com ela: olha, senhora, você está querendo fazer uma blitz-teia. Nós estamos nessa blitz-teia com o objetivo de fazer a sociedade entender. E aí ela falou: realmente você tem razão. Eu falei: tem razão, e ele tem lugar de fala, sabe por quê? Porque ele é um profissional da área. Então cada um tem seu lugar de fala de acordo com as suas competências. Eu estou aqui hoje no meu lugar de fala enquanto legisladora, enquanto dirigente da OAB, enquanto vereadora de Belo Horizonte, enquanto advogada. Esse é o meu lugar de fala. Mas não quer dizer que eu tenho que ter uma deficiência para me preocupar. Mas, se você pensa desta forma, pense o seguinte: hoje você não tem um familiar com deficiência, hoje você não tem uma deficiência, mas amanhã o futuro é só de Deus, então nós não sabemos. Então nós temos que cuidar de todos, e é uma responsabilidade que é nossa, e não sou eu que falo. Isso é a Constituição, a Lei Brasileira de Inclusão. Em todos os artigos da lei falam que é dever da família, da sociedade, tratar de todos os assuntos. É só uma correção da Simone, que você chama, né? Aqui tem duas ex-conselheiras tutelar, da mesma gestão. Quando a gente começou, quando a gente foi conselheira tutelar 2 mandatos atrás, essa demanda estava começando, né? E a gente teve as questões da falta de informação, que a gente não tinha, de conhecimento que a gente não tinha, mas que a gente correu atrás, buscou capacitação própria, né? As mães também não tinham. Então, quando eles recorrem ao conselho tutelar, o conselho ou qualquer órgão tem que ter acolhimento. Primeiro eu tenho que ouvir o que a Michelle falou, eu tenho que ouvir a sua dor, e se eu não sei, eu tenho que procurar estudar antes de dar uma ordem. Mas é muito interessante para as mães. Eu estou aqui hoje a segunda palestra de autismo em 2 meses, porque eu trabalho com educação parental, então, e oficinas criativas. Então, assim, a gente vê a dor do outro e você não sabe. Autismo, para mim, como outras, é novidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me informar. Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou conversar com a senhora se eu não sei? E a senhora tem, agora, das pessoas que são órgãos aí, a senhora tem que assistir essa capacitação. Como é que tem não explica tudo, né? Se a senhora chega lá e te dá uma resposta dessa, vamos estudar, gente. Vamos estudar e vamos capacitar. Os vereadores aqui, tem vereadores, tem todo mundo aqui, né? Tem o pessoal. Eu fiz uma visita esses dias à PAI. Eu fui na PAI em outros tempos. Eu saí de lá, o Frederico me recebeu lá, para gente montar um projeto. Eu saí apaixonada da PAI, dizendo aqui que eu quero morar, gente. A questão de qualidade, a questão de acolhimento com as famílias, a receptividade, todo mundo lá, assim, sabe? É essa qualidade que
que eu também conheço a dor, é a Fernanda, na outra palestra, ela tem um depoimento que eu chorei, meu Deus. Né? Então, assim, é o que a senhora falou, parte das mães procurar se capacitar, porque quando você chegar e tiver uma informação errada, você não, está errado. Michele, me orienta aqui, porque vamos ali, porque está errado. Então, isso parte da parte interessada, porque as pessoas, às vezes, que estão lá representando, não conhecem a dor, não tem interesse, não é relevante, como a Michele disse. Tá? Mas você que está lá é inclusão. Tem que ser. Se está faltando. E tem muitos conselheiros tutelares, aqui a gente vai agradecer, né, a presença das ex-conselheiras que estão fazendo o trabalho. Eu conheço várias, eu tenho parceria com vários conselheiros tutelares, aquelas que estão interessadas, né, em aplicar de fato o Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei Brasileira de Inclusão. Porque um não dá para andar separado do outro. E o que elas estão fazendo aqui é o que determina a inclusão, é a capacitação, é a vontade de fazer. Infelizmente, não é todo mundo que a gente pode obrigar a querer estar aqui, né, gente? Apesar de que eu acho que devia ser obrigatório. Todo mundo tinha que passar por uma capacitação obrigatória para entender, né? Porque quando, naquela questão do Léo Lins, quando ele ri do menino com hidrocefalia e acha aquilo normal, tem gente que riu. Vocês viram aquele vídeo? Tinha muita gente rindo e tava achando engraçado, e aquilo me incomodou muito, porque são aquelas pessoas que a gente também tem que convencer de que aquilo ali não é legal, porque quando você tá rindo da dor do outro, o problema é com você, não é com a pessoa. Então, se vocês estão aqui hoje, é porque vocês estão interessados, né, em aprender. Eu sei que é desafiador, tá? Muito. Fácil não é não. Mas nada nessa vida é fácil. Pelo menos pra mim nunca foi nada fácil. Então eu compreendo tudo com uma dificuldade assim, surreal. Mas tudo que a gente coloca a mão pra cobrar, as coisas têm que acontecer, tem que dar um retorno. A gente não pode ficar da forma que tá. A gente tem que reclamar, buscar, questionar, se esforçar, ir nos lugares certos. Olha o que as meninas já fizeram em termos de educação, de inclusão aqui no município. Tenho certeza que muitos falam, já vem essas mães chatas, né? Não é? Pois é. Toda associação é assim. Nasce com mães que querem fazer o óbvio. Porque o óbvio precisa ser dito, né? A lei tá aí, a gente precisa cumprir. Nasceu atrás daqui, menino, lá tem a luz. Nasce mamãe autista. Errado. Porque quando tem um filho, a gente tem que adaptar, procurar saber o que realmente é aquela consciência, o que realmente seu filho precisa. É esse olhar. Olhar o outro, que tem uma empatia, que luta pela mesma causa, que sabe a nossa dor. Porque não adianta você de fora tentar passar isso sem que você não tenha um parente próximo. Você não tem hoje, mas amanhã você pode ter um sobrinho, um neto. Você entendeu? Aí você vai entender a causa que eu brigo, que eu luto pelo meu filho. E somos nós, mais próximos dos nossos filhos, que vão lutar por eles e vai chegar até lá. Eles vão ouvir a nossa voz. Mas tem que ser assim, separados, nós somos pétalas, mas nós somos rosas. Vamos juntar. É o que o André sempre cobra da associação. São várias mães, as reuniões, você pode contar pelas mães que vão. Não tem interesse se o parte da parte mais interessada, que somos nós pais, vai partir de onde? Quem lá fora vai olhar por nós? O vereador vai incomodar. Ah não, eles estão quietas lá, a associação tá lá, beleza. Mas não tem ninguém que luta e briga. Então é muito interessante isso. A gente tem que aprender a lidar, saber o que realmente não é o favor, é o direito. E vamos buscar, abrir a boca, pegar a panela, vamos balançar, para todo mundo saber o que realmente é isso. O que a gente passa na pele. Eu passo em casa, para quem não tá lá, não vê quando meu filho se morde, se corta, discute, som, da alimentar, quando dá crise, entendeu? Então assim, hoje eu tô na escola, eu acompanho tantos meninos lá, que quando dá crise, ontem, uma situação também com um menininho lá, a gente sofre, porque o meu filho tá na outra escola, não tem comparo. E eu como mãe lá, e como educadora, estou lá dentro da escola, eu vejo necessidade de capacitação, de conhecimento, poderia estar ajudando muito. Mas vamos correr atrás. A gente não nasce sabendo tudo não, vamos tentar aprender, correr atrás, porque
prática era pouco feito, né? Mas a gente tem que fazer o que nós estamos fazendo aqui, ó. Mudar a realidade, transformar a realidade por informação. Porque a informação é que leva famílias a cobrar do STJ, naquele julgamento do plano de saúde. Vai pra praça, reclama, a gente não pode ficar parado. Eu já fiz manifestação com 2 mães, eu já fiz manifestação com 2.000 mães e já fiz manifestação com 15.000 mães. Então, vamos começando, porque a gente começa pequeno, até todo mundo olhar e falar, não, a gente tem que falar sobre o assunto. Antes, ninguém falava de autismo. Hoje eu falei pra vocês, né? Tá todo mundo usando blusa. Eu já usava, né, gente? Então, todo mundo, não adianta falar que a Michelle tá falando. Eu sempre usei, eu sempre realmente fui militante. Mas depois começou um monte de gente usar as blusas de autismo, os quebra-cabeça, os cordão. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Fui fazer uma palestra. Cheguei nessa palestra, era um banco. Tava todo mundo, eu acho que eles estavam querendo me agradar, todo mundo de cordãozinho. Pensa bem. Eu falei assim, quem vai começar, qual a deficiência que você tem? Qual a sua. Aí todo mundo tirou, né? Porque às vezes a gente tem que fazer, tomar algumas atitudes para impactar, né? Mas esse cordão, gente, ele, como eu disse para vocês, ele não é acessório. É um cordão para identificação. Então, se a pessoa está com esse cordão, significa que ela tem uma deficiência não visível. Bom, presume-se que ela tem uma deficiência não visível. Ou é uma mãe de autista que tem uma questão sensorial, né? Você olha a mãe, ou ela pode ser uma autista, ou ela pode ter um filho com uma questão sensorial. Mas nunca uma pessoa aleatória utilizando o cordão para falar que ele está conscientizando. A gente conscientiza de outras formas. Bom, moral da história. Muita gente não sabe o que determina as legislações. Muita gente está fazendo isso achando que está ajudando. Então, o que a gente tem que fazer? Explicar que aquilo ali não está ajudando, tá piorando a situação, né? E aí, no dia que eu fiz essa palestra, todo mundo se comprometeu a dar o cordão para uma pessoa com deficiência. Então eu impactei, eu tinha umas 200 pessoas que estavam sendo capacitadas no banco, então 200 pessoas diferentes receberam um cordão e eles entenderam que existe uma lei de 2023 que criou ali esse instrumento também alternativo de identificação. E nós temos que fazer isso. E não é se considerar chato. Eu já estive em banco, estava na fila do banco do nada. Aí assim, as coisas acontecem muito perto de mim, não sei se eu atraio. Deve ser e aí, pra me efetivar o direito mesmo. Eu tava na fila, sentadinha, esperando, tava até com fone de ouvido e mexendo no celular assim. E aí tinha uma pessoa na minha frente, uma mãe de autista e um autista, que já estava ficando incomodado por causa da fila. Aí ele passou, claro, né? Passou na frente, porque tem prioridade, não é privilégio. Privilégio é diferente. E aí teve um senhor que ele fez um barraco, que eu nunca vi um barraco tão grande dentro do banco. Falando que era um absurdo, passou pra frente, que ela é uma sem educação, blá, 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 começou. Aí eu tive que defender essa mãe. Falei, olha, o senhor vai me desculpar, mas o senhor também tem a sua prioridade de idoso, de pessoa idosa, mas o senhor, além de pessoa idosa, o senhor está sendo desrespeitoso. Quem é sem educação que é o senhor? Aí eu abri o Estatuto do Idoso e abri também a Lei Brasileira de Inclusão. Expliquei para ele o que era prioridade. Bom, no final das contas ele estava nervoso, ele não sabia, ele não conhecia, mas ele podia ter perguntado e não perguntou. Mas no final de tudo isso, todo mundo ficou feliz, eles ficaram amigos, teve churrasco, mas teve que ter um barraco no banco, lá na floresta, que até hoje o gerente do banco me conhece para desse barraco. Mas enfim. Foi bom, porque aí depois teve a plaquinha, já estão mudando o símbolo de acessibilidade para todos lá, inclusive projeto de lei de minha autoria, nós vamos adequar toda a legislação com o símbolo novo, né, o símbolo de acessibilidade. E aí, eu trouxe esse exemplo para vocês, para mostrar que nós temos que fazer a nossa parte. Se eu estivesse lá sentadinho e não fizesse nada, talvez essa mulher ia ser desrespeitada,
ela estava assim, com tanta dor já, né? A criança já queria ir embora, ela não ia ter força para discutir com aquele homem. Então eu tinha força e eu falei mais alto ainda, gritei mais alto que eu tava com o negócio no ouvido. Eu acho que todo mundo olhou assim, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode ficar inerte com as injustiças acontecendo. Eu não fico inerte com as injustiças acontecendo. Em 2020, foram mais de 250 mil ações que eu ajuizei de forma gratuita no Brasil inteiro para garantir o auxílio emergencial. Eu quase fiquei enlouquecida de tanta mensagem que eu recebi. Até hoje eu tenho mensagem que eu não consegui responder, porque é uma coisa louca. Mas as pessoas precisavam de alguém para ensinar a elas o que era jus postulandi. Você pode postular em causa própria em determinados momentos, e aquele era o momento que você podia, mas você precisava de alguém para te ajudar, para te auxiliar, porque sozinho não vai. E aí eu consegui fazer mais de 250 mil pessoas no Brasil terem acesso à justiça. Isso eu ganhei prêmio de defensoria. Se naquele momento eu tivesse morrido, eu tinha morrido feliz, porque eu tinha cumprido a minha missão na Terra. E isso se deu porque as mães de pessoas com deficiência do BPC me procuraram e falaram: olha, a Lei 13.982 não está alcançando as pessoas com deficiência. Eu estudei a lei, eu questionei a lei, comecei a fazer live, e nossa voz foi ouvida no Brasil inteiro. E várias pessoas receberam indenizações por essas ações. Então até hoje eu recebo mensagem de pessoas que receberam o auxílio emergencial por causa dessa ação naquele ano. E eu continuo fazendo isso, com relação à educação, à saúde, ajudando as associações a se regulamentarem, ajudando os conselheiros tutelares a se qualificarem, as ACS se qualificarem e fazendo leis melhores quando aquelas leis federais deixam brechas. E aí a gente pode fazer leis dentro da competência, né, que cabe do município, para fazer com que vocês sejam de fato atendidas de maneira eficiente, para que o direito das pessoas com deficiência não fique só no papel. De fato, saia do papel e vá para a vida de vocês, que é na ponta, que é vocês que a gente tem que atender. Gente, a Bárbara tem uma pergunta para você. Como você vai falar sobre jogos de comunidade, nós só falamos sobre crianças e adolescentes e esquecem de adultos. Pois é, isso é um problema. Por quê? Agora que a gente está tendo acesso a mais diagnósticos de adultos, né? Mas você está certa, a gente tem que falar também sobre os adultos. Eu vou dar em algum lugar, mas é só para criança ou adolescente. Pois é, mas a lei também garante o seu direito. Porque lá, na Lei Brasileira de Inclusão, o direito é para todos, independente da idade. Tá? Então, você tem acesso à saúde, à assistência, à educação. Lembra que aqui no início eu falei que a educação em todos os níveis? Ou seja, no ensino técnico, no ensino superior, você tem acesso a todo o sistema educacional inclusivo para garantir que as suas necessidades específicas sejam atendidas. Mas, de fato, você tem razão. A gente precisa falar mais sobre o autismo adulto. Mas ele é pouco falado, porque está chegando agora. Eu tive numa palestra de autismo, que foi um médico falar, e ele estava falando que é muito difícil esse diagnóstico adulto, principalmente em meninas, né? Porque às vezes você mascarou muito as características, aprende a imitar, então as suas características são muito mascaradas e às vezes passa despercebido, mas você tem razão, a gente tem que falar mais sobre isso, porque a lei também garante seu direito. Porque as crianças crescem. Exatamente, os autistas crescem, né? As pessoas com deficiência crescem e estarão em todos os lugares, inclusive no mercado de trabalho. Você também tem direito ao mercado de trabalho acessível, com todo o suporte adequado para você, inclusive uma cota
para as pessoas com deficiência, que é a separação, a reserva de vagas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, garantida a equidade. De nada. Não, pegando o gancho dela, hoje mesmo a gente estava nos vasos da palma e a mãe falou que não tem como ela sair do banco para poder levar o filho na terapia, o horário que ela trabalha. Então a gente também precisa construir essa questão para passar o direito das pessoas que trabalham no CLT, das mães, terem esse acesso de sair do horário de serviço para poder levar os filhos nas terapias. Porque à medida que vai passando, a gente vai vendo o direito. E as mães não vão ter esse acesso. Aí fica uma criança, um adolescente sem tratamento. Sim. Aí vai afinando, né? Mas você sabe que já tem decisões da justiça, né, para garantir essa redução de jornada. E aí a mãe fica com muito medo de pedir para isso mandar embora. Na primeira decisão, né, aqui no estado de Minas Gerais, no TRT, eu estava numa palestra no TRT. E aí eu tinha colocado na no meu slide um link da decisão de um outro tribunal regional de outra região. E aí eu expliquei, falei, olha, eu acho que a gente tem que começar a criar tendência aqui no nosso estado de Minas Gerais também, que é vanguardista, e fazendo assim, tentando convencer eles. Aí levantou o juiz, que era o mesmo dia, falou, não, mas a gente já conseguiu. Hoje nós tivemos uma decisão que uma empresa, aquela empresa de telemarketing, AIC, de uma mãe de autista que reduziu a jornada. E aí eu falei, mas excelência, a gente tem uma dificuldade, né? Agora a gente não sabe o que essas empresas vão fazer com essas famílias. Porque você ajuiza ação para garantir equidade, para abocar os artigos que falam que é dever da sociedade, de todo mundo, garantir que a inclusão aconteça em todos os espaços. Mas e aquele empresário que não tem o mesmo pensamento? Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai agir, né? E ele falou, mas é a tendência, a gente vai aplicar. Agora a gente tem que ver como é que vai funcionar. Mas uma hora isso vai chegar, né, na legislação. E eu entendo que a gente precisa de deixar a lei clara, né? Para entrar, respeitando o limite ali da iniciativa, porque eu entendo que se nós temos o princípio da equidade, né? A gente tem que garantir sim todos os espaços, inclusive quem é CLT. Mas a gente ainda vai ter muita dificuldade para aprovar isso. O caminho é árduo, mas a gente começou já. Já começou. Agora as famílias têm que ter coragem, né? Porque você tem um emprego. É um risco grande de hoje você ajuizar. Mas ao passo também que eu penso que o empresário, ele tem que dar exemplo. Você concorda que isso é um exemplo para ele? Olha, a minha empresa é a primeira no Brasil a aplicar a redução de jornada CLT. Aí eu acho que tem... Ou ao contrário, a minha empresa mandou a Maura embora porque ela ficava pedindo para sair fora, trabalho para levar os filhos, né? A repercussão disso também. É muito negativa. É negativa para a empresa, mas assim, eu acho que ainda a gente vai ter um capítulo dessa história maior. As empresas que hoje praticam sustentabilidade começaram também assim, hoje. Exatamente. Eu tenho orgulho de falar os material reciclável, então tem que começar. É isso. E também a gente tem que ter algo de retorno, né? Olha, vou te dar uma dedução de imposto para você que tem uma redução de jornada. Pode ser um pensamento. É um pensamento que eu acho. Né? Mas aí a gente tem que ter pessoas que têm essa mesma vontade que estão lá em Brasília. Porque eu tenho várias vontades, mas eu só estou em Belo Horizonte, entendeu? Eu tenho minha limitação que está lá no artigo 30. Se eu pudesse, eu ia fazer leis, assim, maravilhosas. Porque tem gente que não tem essa coragem. Olha, eu protocolei o projeto de lei da canabidiol, né, para fins medicinais.
Aí já começaram a criar problema no meu projeto para falar da questão ideológica. Porque as pessoas não entendem que isso não tem nada a ver com liberação de droga na farmácia não, gente, é remédio. Então, a gente tem que começar a mudar a cabeça das pessoas em tudo. E criar benefícios fiscais pode ser o caminho. Olha, eu te dou isso e você me dá isso. Talvez seja atrativo. É igual a escola. A escola está questionando que ela tem que gastar muito com a inclusão, né? Ó, beleza, eu vou te dar um desconto aqui de imposto, mas a sua inclusão tem que acontecer, assim, maravilhosamente. Para você não reclamar que você está gastando. Isso estou falando do governo, né? Olha, o governo tem o poder de fazer isso. Ele cobra imposto. Então vamos diminuir aí para uma fatia, para fazer determinados pontos. Resguardar o autista da pessoa deficiente para o futuro, tipo assim, em questões mais severas, um exemplo, questões mais severas de agressividade, aí vai levar a mãe morre, esse abuso vai viver no mundo. Existe alguma lei que resguarda, alguma instituição que vai acolher essa pessoa, até pela lei, hoje está acontecendo essa pessoa, por exemplo, um multissensorial. Eu toco nela, ela no impulso vai e me fere. Existe alguma lei, sem assim maldade, mas ela me fere, existe alguma lei que vai proteger, vai acolher essa pessoa com deficiência, vai acolher ela, vai cuidar, quando ninguém mais quiser, quando o parente não quiser, quando não tiver mais a mãe? Eu tenho muito essa dúvida. Então, esse é um medo, né, de todas as mães. E aí, se eu partir, o que vai acontecer? A responsabilidade, se não tiver ninguém para cuidar dessa criança, é do Estado, né? Seja ele município, Estado, União. E aí tem um instrumento que são as residências inclusivas, para garantir que depois que vocês partirem, tem ali uma moradia inclusiva para essas pessoas. Mas são poucos estados ainda que estão aplicando. Ainda é uma política pública que está sendo discutida e que a gente precisa falar mais sobre ela. Mas que é uma dor, né, de vocês que a gente tem que efetivar. Mas existe sim o Instituto de Residência Inclusiva. A gente só tem que instrumentalizar esse instituto. Aqui, por exemplo, pode ter uma residência inclusiva. Michele, Minas tem? Minas não tem inclusão, não tem residência inclusiva. Tem algumas APAES que fazem, não é o trabalho de residência inclusiva, mas é um trabalho de receber essa pessoa, depois voltar para um lar de longa permanência, quando é mais velho. Mas para a pessoa com deficiência em meia idade, assim, ainda não tem um lugar que... Não, só privado, né? Existe aquelas casas que a família é muito rica, mas não tem pai, não tem mãe, mas pode pagar, tá lá, mas o Estado ainda não tem. Mas existe instrumentalização de lei, né? Eu tenho uma lei, se morreu todo mundo, eu posso pedir para pagar para ir para essa clínica. E particular tem Particular tem. Tem uma lá em Betim que chama Senza. Bem legal. Funciona. Mas é muito caríssimo. Gente, eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês. Logo depois, a doutora Érica vai estar encerrando e faremos o sorteio. Pode ficar contigo. Diferente, igual a gente. Nem todo abraço é apertado. Nem todo olhar tem direção. Mas há um mundo encantado dentro de cada coração. Tem crianças que pulam, que giram, que falam baixinho ou bem alto. Mas tudo isso inspira. O amor não tem formato. Cada gesto, cada riso é um jeito de expressar. Ninguém precisa ser preciso. Só precisa é se aceitar. Inclui não é ser bonzinho.
nem fazer por caridade. É dar a mão com carinho e viver a verdadeira igualdade. Porque ser diferente é beleza, é cor, é tom, é melodia. E quando há gentileza, há espaço e alegria. Muito bom. Meu coração fica alegre. Então, mais uma vez, boa noite a todas as pessoas presentes, sejam pessoas com deficiência ou não. Certinho? Certinho. Adultos, jovens, adolescentes, crianças, agradecemos. Hoje é noite de agradecimentos, né? Agradecemos aqui a Associação de Vaz da Palma pela presença, aos nossos queridos advogados pela presença, as mães, parentes, familiares, amigos, né? A OAB teve a honra, né, de estar apoiando o evento aqui promovido pela ASPACO, por meio aqui da atuante Andréia, inspiradora, né, por essa causa. Nós temos aqui também o privilégio, né, de ter a doutora Michele. Nós reiteramos nossos agradecimentos, doutora Michele, porque você nos trouxe reflexões fundamentais sobre os direitos das pessoas com deficiência e destacou com veemência a função da sociedade, das instituições na efetivação desses direitos. Para nós é um orgulho muito grande ter aqui a doutora Michele. Ela se ateve tão somente a dizer, sou advogada, diretora institucional da Caixa, mas eu tive até o cuidado aqui de dizer, de escrever aqui para eu não esquecer e falhar. A doutora Michele, pessoal, é uma pessoa extremamente preparada para falar sobre o assunto, porque ela possui uma trajetória destacada na advocacia e na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. A doutora Michele, além de vereadora de Belo Horizonte, ela também é diretora da Caixa de Assistência dos Advogados, que é um órgão assistencial da Advocacia Mineira. Ela é membro da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB. Ela é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Minas Gerais, presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte, coordenadora do Núcleo de Direito na Escola Inclusão e fundadora dos projetos Alô Doutora, Advocacia Pro Bono e Alzheimer de A a Z. Agradecemos também aqui a participação pela apresentação emocionante, né, do grupo Atos de Fé, que sensibilizou a todos aqui, né, com aquela apresentação sensível, significativa, reforçando por meio da arte a importância e a empatia e da inclusão. Nossos agradecimentos aqui também à Prefeitura Municipal, nas pessoas do nosso Prefeito Municipal, Evandro Paulo dos Reis, ao Secretário de Administração, Flávio Henrique Almeida, pelo apoio institucional, por ter nos concedido aqui esse espaço, Os professores da educação, os professores de apoio da educação. Não, é porque realmente não desconhecemos. Os professores de educação, esqueci de mais alguém aí, pessoal, se manifesta, antes que eu recaia em alguma coisa. Quem mais? Tem alguém que André? Já é a mesma coisa, a gente precisa ter mais participação, né, pessoal? Se apresentar mais, né? Pra gente não incorrer em alguns esquecimentos, que é normal, né, acontecer. Então estejam certos, pessoal, de que a OAB reafirma o seu compromisso com ações que promovam a cidadania, o respeito à diversidade e a defesa incondicional dos direitos das pessoas com deficiência. Aproveitamos, por favor, doutor Fabiano, faça a gentileza. Aproveitamos aqui, pessoal, para poder, em nome da OAB de Corinto e da ASPACO, por favor, vai até ali naquele cantinho ali. Nós temos uma pequena surpresa, uma singela homenagem aqui para a doutora Michele Siqueira, pelo seu trabalho incansável em prol dessa causa. Doutor Fabiano, faça a ideia, por gentileza. Obrigada. Antes disso, né, antes de ser
nossa subseção, né, da OAB de Corinto, uma mensagem, tá? Advinda aí da Academia Corintiana de Letras, tá? Por intermédio da sua presidente Aline Venuti. Eu vou dizer aqui agora a mensagem, eu vou ser dedicada a você, doutor. A Academia Corintiana de Letras cumprimenta afetuosamente a doutora Michele Siqueira, distinta conterrânea que abraça com o coração as leis e os projetos tão caros à nossa condição humana, fazendo destes não o seu ofício, mas a sua tomada de posicionamento ético diante da vida. Falar da amiga e da doutora Michele Siqueira é sempre ecoar em polifonia, que a inclusão vire rotina. Aline Venuti, presidente da Academia Corintiana de Letras. Então essa é uma homenagem da nossa Academia Corintiana de Letras. Então vamos, pessoal, ao momento esperado. Além do momento principal que foi para a nossa amiga, né, querida doutora Michele Siqueira, agora o momento do sorteio. Vamos fazer o seguinte. No final nós vamos fazer nosso videozinho da inclusão, rotina, tá, gente? Eu vou pedir aqui, seu Jorge, fale por gentileza de 1 a 47. 47. 47? Andréia Aparecida dos Santos. Como ele chama? Davi. Escolha, por favor, qual é o brinde a tia Andréia? A tia Andréia. Escolha o brinde para sua mãe. Já escolheu. Doutor Leonardo, escolha o número de 1 a 4. Agora vai ser esse brinde. 46. 17. Fabiano. Aqui já leva as manaléulas todas para você. Escolha o número, por favor, de 1 a 46. Esse brinde maravilhoso da Caixa de Assistência. 16 é Jaqueline Alves. Tá com sorte, hein, Jaqueline? A gente tem que passar acesso de tempo. Então encerramos, damos por encerrado este evento maravilhoso, tão proveitoso e tão significativo essa noite. Só que nós só vamos fazer um videozinho antes de ir embora, que é que a inclusão vire rotina. Porque como eu luto para isso todos os dias, se eu não falar sobre isso aqui, eu não impactei ninguém, entendeu? Então, 1, 2, 3. Que a inclusão vire rotina! Agora foi! Bom, gente, obrigada, viu? Foi maravilhoso. O Jornal das Novidades agradece, só gostaria de deixar alguma outra mensagem? Gostaria de agradecer a oportunidade, falar que eu sou muito feliz de estar aqui na minha terra, né, Corinto, minha terra natal, e estar com vocês, Jornal da Novidade, que eu já acompanho há muitos anos e estou à disposição de todas as pessoas de Corinto, lá no meu gabinete da Câmara de Belo Horizonte. Muito obrigada. O Jornal das Novidades agradece. Obrigada. Que nasceu esta linda homenagem. São marcas da nossa Corinto que você não pode esquecer. Corinto, nós amamos você. Falar do seu povo é um grande prazer.